Boa tarde, está começando mais uma edição do nosso Xingu 230, o seu boletim online com tudo que é informação sobre Altamira, a região da Transamazônica, esse nosso parazão maravilhoso. A gente abre a nossa edição dessa quarta-feira falando sobre as chuvas. As chuvas, exatamente. Estamos no período chuvoso, inverno rigoroso, graças a Deus, né? Quem mora aqui na região sabe que durante o verão a gente não pensa em outra coisa a não ser nas chuvas. O problema é que quando chega o período chuvoso, tem também aqueles problemas que são corriqueiros, que ano após ano, repetem. Ontem, quem deu uma circulada pela cidade durante a chuva por volta de 1h30, 13h30 para as 14 horas, deparou com cenas irritantes, para começar, e aterrorizantes. Vários pontos da cidade completamente alagados. Aquele trecho ali atrás do Hospital Regional Público da Transamazônica, né, finalzinho ali da 7 de setembro, virou uma piscina. Veículos foram completamente engolidos pela água, desapareceram. Uma cena viralizou, uma foto viralizou na internet, parecia apenas o retrovisor de uma motocicleta. Estava estacionada atrás do hospital. Isso irrita, claro, pessoas. O proprietário dessa moto deve ter ficado extremamente irritado quando viu a situação. Foi só esse ponto. Vários outros pontos da cidade ficaram completamente debaixo d'água. Ali, o final da João Rodrigues, com a perimetral, Avenida Governador Jader Barbalho, dando sequência ao anel viário, a Avenida Clóris Mendes, tudo no fundo, gente. Tudo no fundo. Aqui a rua próximo ao antigo cinema, a Casa da Cultura, também alagada, muitos pontos da cidade. Na periferia nós recebemos várias imagens de pontos de bairros em que a situação também ficou muito complicada. Teve a situação lá do Conjunto Santa Benedita, no bairro Jardins, no bairro São Domingos. Muita gente reclamando da situação. E aí nós entramos em contato para saber o que estava sendo feito com relação à limpeza dos bueiros. Sabe que de drenagem de água aqui no município de Altamira ele tem que ser um mega sistema. A geografia da cidade ela é complicada, né? Temos uma geografia que é extremamente acidentada. Nós temos pontos que são muito altos, logo em seguida pontos que são baixíssimos. Temos, por exemplo, o bairro Bela Vista, que fica um dos pontos mais altos aqui da cidade. Temos ali o Mirante. Tem também aqui o centro da cidade, a rua 7 de setembro, que fica mais baixos da cidade. E aí, fatalmente, é a cena que a gente vê durante uma forte chuva, parece que a cidade inteira virou uma cachoeira. Então, o sistema de drenagem ele precisa estar desobstruído. Não pode ter nada no caminho. Nada, absolutamente nada. E as pessoas jogam durante a noite, durante a semana, durante um mês, fica preso nos bueiros. Quando a água da chuva vem e que precisa correr direto para o rio, ela não encontra espaço, ela toma conta das ruas. O resultado foi aquilo que a gente viu aí. Essas cenas aterrorizantes viralizaram na internet. Muita gente reclamando, muita gente fazendo piada, muita gente se divertindo, mas muita gente irritada. E aí o próprio secretário da Secretaria Municipal de Infraestrutura, né, percorreu as ruas da cidade, fez um vídeo. Logo depois que a equipe de limpeza começou a trabalhar e fez toda a limpeza dos bueiros que estavam obstruídos, os pontos em que houve alagamento, teve ali na rua, no final da 7 de setembro, que fica atrás do Hospital Regional, mostrou poucos minutos depois que a chuva passou, a rua já estava completamente seca, o bueiro tinha sido limpo, já estava tudo ok. Esse vídeo aí, ó, que ele mostra, ele mesmo fez no celular e postou, pra gente, ele mostra lá atrás, que foi um dos pontos que chamou mais a atenção na cidade, já estava completamente seco depois da chuva, né? E aí, o que a gente observa? Nenhum trabalho nunca vai ser suficiente. Primeiro, o sistema de saneamento da cidade não for concluído. Se depois toda a malha viária dada,
e se não houver o cuidado adequado com os bueiros. Precisam de tampa, precisam de grade de proteção e precisam contar com a colaboração da população. Lixo que cai nos bueiros, ele não sai de lá da prefeitura, ele não cai do céu, não é a água que traz. Já está na cidade. Né? É aquela sacola de lixo que é colocado depois que o coletor de lixo passa, já não recolhe mais. Né? É aqueles pedaços de construção que saem do quintal, viram entulho, a prefeitura não é acionada, a CEOV não é acionada para fazer a limpeza, e aquilo vai ficando, toda vez que chove, vai escorrendo para o bueiro, chega uma hora, com a passagem interrompida, a água vai precisar correr. E é justamente no inverno quando a gente sente a maior dificuldade. No verão, ninguém percebe que os bueiros estão sujos. Ninguém percebe que os bueiros estão entupidos, né? E o lixo vai sendo jogado lá. Vai sendo jogado lá. Então, mostramos imagens aqui de pessoas no centro da cidade varrendo a calçada e empurrando o lixo para dentro do bueiro. Empurrando o lixo, varrendo a calçada e empurrando o lixo para dentro do bueiro. Uma prática completamente irregular. Porque ali não é lugar de lixo. Né? A prefeitura tem responsabilidade? Tem, é lógico que tem. Fazer a limpeza. Acabou a chuva, a equipe estava na rua fazendo a limpeza. Foi impressionante. Questão de minutos após a chuva, foi feita a limpeza do bueiro, desobstruiu o bueiro que estava entupido, a água toda correu. E ela correria se o bueiro não tivesse entupido. Mas, infelizmente, a gente não pode contar com muitas coisas no município de Altamira. E uma delas é a educação de muita gente. Infelizmente. Aquelas lixeiras da cidade. Foram instaladas lixeiras em todas as ruas, em todos os bairros do município, aquelas cores de laranja. Laranja. Você procura, não encontra uma. Hein? Ainda tem algumas na orla. Nós vimos uma lá no Mirante, inteira, mas a maioria delas tudo quebrada. Todas quebradas. Né? A maioria delas está a tampa em cima, presa ainda a estrutura, fixa ao chão, e a no chão. Ela não se quebra sozinha. Então, tem que ter, gente, a colaboração da população. Tem que cobrar do município. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação e perguntamos, mas e aí? O sistema de drenagem da água da chuva. Como é que está a situação dos bueiros? Feito trabalho, a prefeitura garantiu. Feito trabalho. Logo em seguida, acabou a chuva, as equipes estavam na rua, o bueiro que estava entupido, eles foram lá e limparam, a água passou toda. Isso significa que ela não iria alagar esses pontos se não tivesse obstruído. A população precisa colaborar. Passou da hora das pessoas entenderem que educação ambiental é uma questão de sobrevivência. Ou você se educa, ou você faz o que é correto, ou a gente vai viver tendo prejuízos. Vai viver levando o carro para a oficina para desmontar e secar tudo. Vai viver levando moto para a oficina para desmontar e secar tudo. Limpando casa, e a água da chuva vem toda para dentro de casa porque ela não pode correr por dentro. Absurdo isso. Em pleno século XX, ano 2019, batendo na mesma tecla da educação ambiental. É impressionante. Impressionante. Vai mudar dessa semana para outra? Não vai. Vai continuar chovendo, vai chover mais e vai alagar de novo. Vai alagar de novo, porque as sacolas continuam sendo colocadas na calçada fora do horário do coletor passar. Sendo jogadas. Vai demorar? Vai demorar. Mas uma hora as pessoas têm que aprender. Ou então, daqui uns dias, toda a cidade, não vai ser só esses pontos que são mais críticos que a gente mostrou. Toda a cidade que vai para o fundo. Toda, sem exceção. Sem exceção. Complicado mesmo. Tem que ter colaboração da população. A prefeitura tem que fazer a parte dela? Tem que limpar. Colocar tampa nos bueiros que estão sem tampa, e aí a população pode ajudar. O morador pode ajudar. Faz a foto, não sabe para quem mandar na prefeitura, manda para o Chico 230 que a gente mostra aqui e a gente entra em contato imediatamente com a assessoria de comunicação da prefeitura. Ó, Karina, a situação aqui, ó, esse bueiro tá sem tampa, tá sem grade, manda lá para a prefeitura. Manda aqui, 93 991 51 6680. Pode mandar aqui no Chico 230 que a gente leva imediatamente para a prefeitura e cobra. E tem que ter tampa, bueiro tem que ter tampa, porque é perigoso, alguém pode cair, uma criança, um idoso.
Fica mais fácil das pessoas que não têm educação jogarem lixo lá dentro. Então, viu o bueiro sem tampa? Faz a foto e manda pra gente. Faz o vídeo e manda pra gente. O bueiro tá sem grade, tem a tampa, mas tá lá aquele buraco aberto, tá sem grade, manda a foto pra gente. A gente manda pra prefeitura. Tem que cobrar? Tem, mas também tem que fazer a sua parte. Se a gente não fizer a nossa parte, não adianta. É um trabalho que tem que ser conjunto. São as duas partes trabalhando, a comunidade e o poder público. Só um não dá conta. Só um não vai dar conta. Nunca. Não adianta querer cobrar que não vai dar conta. Aí a gente pode citar como exemplo, vamos citar uma cidade que é modelo no país, Curitiba. Por que lá funciona? Porque o poder público faz, a população colabora. Porque se ela não colaborar, ela é multada. Né? Lá funciona. O poder público faz. Mas a população colabora. Porque se não colaborar, é multada. Vão querer que chegue nesse ponto aqui, que é ser multado? Já pensou? Ser multado? Interessante. Jogando lixo no bueiro, ser multado. Interessante. Se a gente continuar fazendo isso, uma hora a gente vai ser multado. Vamos insistir tanto que uma hora vamos ser multados, né? Olha aí a situação. Deixa eu ver quem tá curtindo a nossa live nessa quarta-feira. Caroline Souto, minha querida Caroline Souto, já tá por aqui mandando beijinhos pra todo mundo. Beijo pra você também, minha linda. Beijo pra Porto de Mós, pra sua mãe, Dona Pretinha, nossa fanzaça. A Marta Nascimento de Souza Bacelar tá por aqui, tá dizendo o seguinte: boa tarde, já estamos ligados no Xingu 230. Boa tarde pra você também, minha querida. Obrigada pela participação. O Osmar Vargas tá por aqui, mandando boa tarde pra gente. Tá dizendo assim: tudo bem? Grande abraço. Abraço pra você também, Osmar. Obrigada pela participação. Cris Silva já tá por aqui, tá mandando uma boa tarde pra gente. Alex Santos está colocou uma mensagem aqui. Boa tarde, moro em Pedra Branca do Amapari, Amapá. Manda um alô para as minhas irmãs que moram em Altamira. Abre a mensagem dele só para eu ler, que aqui não abriu a mensagem dele, eu não consegui ver o nome das irmãs. Poder mandar um alô para as irmãs dele. Minha tia linda Francélia Maceira também já está por aqui, está mandando boa tarde para a gente. Boa tarde para a senhora também. Obrigada pela participação, um abraço para todo o pessoal aí do Hospital Regional que está trabalhando. Deixa eu ver o nome das irmãs aqui do Alex. O Alex está pedindo para mandar um abraço para as irmãs dele. Moram aqui em Altamira, que é a Helena e a Helenice. Ele que mora lá no Amapari, no Amapá, está ligadinho aqui no Xingu 230. Obrigada pela participação, viu, Alex? Abraço para você e para suas irmãs. Quem está aqui também, juntinho com a gente, meu querido Riba Malete. Ontem estava curtindo o feriadão, né? Aniversário de Macapá, cidade fazendo 261 anos. Que beleza! Queremos bolo depois, hein? Queremos provar esse bolo aí de Macapá para ver se foi bom mesmo, hein? Boa tarde para você e obrigada pela participação, viu? A Nilcinha Souza tá mandando um boa tarde, Karina. Boa tarde para você também, minha linda. Obrigada. Daniela Alessandra tá dizendo o seguinte: boa tarde, acompanhando sempre as notícias de Altamira e de Belém. E bom, fico feliz. Obrigada pela participação. O Wellington Cunha Duarte: tem que criar um plano municipal de drenagens. Concordo? Tem que ter um plano municipal de drenagens. Sistema de saneamento completo. Tem que ter. Bueiro tem que ter tampa, tem que ter grade. Existem várias iniciativas que são positivas que já deram certo no país inteiro. Como, por exemplo, colocar tela, né? Para evitar que até pedaços pequenos de resíduos, que às vezes soltam do asfalto, soltam do carro, da moto, e vão parar no bueiro também. Coloca tela. São experiências que estão por aí, que deram certo, que a gente pode copiar sim, com certeza. Concordo plenamente com o Wellington Cunha Duarte, que está aqui juntinho com a gente. O André Lima já está por aqui, marcou o Dirlão Oliveira, nossos parceiros aqui do Papo de Lei. Obrigada pela participação, meu querido. Abraço para você. Edileuza Lima já está por aqui mandando boa tarde pra gente. E a Cris Silva, que está lá em Anapu, está pedindo alô. Vou mandar um alô para ela e alô para todo esse povo maravilhoso lá de Anapu. E agradecer a participação deles aqui, com certeza. A minha tia Francélia Maceira está dizendo o seguinte: a população é a mais culpada de tudo isso. Eles jogam lixo nas ruas. Aqui na Orla do Cais mesmo, a situação é terrível, é verdade. Nós já estivemos lá várias vezes, na Orla, naquele ponto mais distante, ali logo no início, não. Logo no início é limpinho, é bonitinho, é organizado. Mas no final da Orla, lá no finalzinho, já quando vai fazer aquela curva para pegar a Ernesto Ascioli, embora, gente, a situação lá é complicada. É um lixão a céu aberto. Tem dois containers lá para jogar o lixo. Não dão conta. Ali a situação é triste. Já não basta lá o bueiro do esgoto, né? O sistema de tratamento de esgoto que cai ali, ainda mais o lixo que o povo joga. É marmita, fralda, um nojo, uma coisa horrorosa. Tem condição, tem quem dê conta. Você limpa de manhã, de tarde, até imundice de novo. As pessoas não se controlam, jogando lixo o tempo todinho. Ali é nojento, realmente, ela tem toda a razão. Quem tá aqui também? Charles Bentes, brasileiro só na pressão, só na pressão. Se não multar, parece que não vai, né? É impressionante.
Triste, né? Triste. Mas fazer o quê? Um dia a gente aprende. E agora a gente vai falar sobre habilitação. Traduzindo para o bom português, matrículas. Foi divulgado a listão dos aprovados da Universidade Federal do Pará e agora os estudantes que foram aprovados e que já vão começar as aulas nesse primeiro semestre precisam se atentar para a habilitação 2019. Documentação em dia, tem que correr para a universidade porque só vai até o dia 7. Acompanhe aí. Se dirigir aqui ao campus 1 da UFPA, aqui na José Porfírio, munido dos documentos que estão descritos lá no edital de convocação. Tá? Imprescindível ler o edital. Isso, é necessário que leia o edital porque aí adianta todo o encaminhamento aqui mais, digamos assim, mais burocrático, né? Então tem uma série de documentos que a gente precisa considerar, sobretudo aqueles alunos que optaram pelo sistema de cotas, tá? Cota renda. Então é uma documentação bem extensa, a gente precisa observar isso. Tá? O que acontece se o estudante vier fazer a matrícula dele e esquecer de algum documento, por exemplo? No momento da habilitação, caso ele não traga, ele vai ser indeferido, né? E ele tem um prazo aí de 24 horas para trazer a documentação suplementar. Caso ele não traga, aí, infelizmente a gente vai ter que indeferir por força do edital. Tá? Mas a gente procura que, na medida do possível, dentro dos limites do edital, né, das normas da UFPA, o máximo possível os candidatos, né, que lograram o êxito, né, nesse processo aí de seleção, passaram, né? Então a gente procura atender aqui da melhor forma possível. Certo. Hoje a habilitação é de Geografia e de Letras, né? Mas ela vai até quando? A habilitação vai até o dia 7, tá? Como você falou, hoje é Geografia e Letras, Língua Portuguesa, né? Ontem tivemos Engenharia Florestal e Agronomia. E os demais cursos, né, serão no decorrer desses dias que ainda restam. Né? Então a gente aguarda todo mundo aqui para tirar dúvidas e encaminhar tudo conforme o edital. Então os estudantes já sabem, tem que procurar a universidade até o dia 7 desse mês para poder fazer, né, a sua matrícula, munido de todos os documentos aqui na Coronel Zé Porfírio. Isso, esse é um momento super importante. Quer dizer, não só aquele que você passou no vestibular, que ele é um momento, esse aqui é um momento subsequente, né, tão importante quanto aquele. Então tem que vir aqui, trazer a documentação e a gente está aqui à disposição para ajudar. Horário comercial, das 8 até as 18 horas. A gente fica aqui com pausa para o almoço, né, 8 às 12, 14 às 18. Viram aí? Gente, é imprescindível todos os alunos que foram aprovados, tá, no vestibular da Universidade Federal do Pará e que vão cursar já agora no primeiro semestre, eles compareçam à universidade, campus 1, ali na Coronel Zé Porfírio, tá? No auditório, tá lá identificado a habilitação 2019, munido de todos os seus documentos. Leiam com atenção o edital, porque é uma pilha de documentos. Uma pilha de documentos. Faltou 1, 2, vai ter problema. Então, leiam com atenção, vão fazer a habilitação. Começa às 8 horas da manhã, tá? E vai até o meio-dia, para o almoço, depois retorna às 14 e vai até às 18 horas, até o dia 7, tá? Até o dia 7 de fevereiro. Não pode perder. Imagina você estudar um ano inteiro, fazer vestibular, passar, e aí chegar na hora de fazer a matrícula, você se esquecer, por causa de falta de documento você não conseguir. Não façam isso. Fiquem atentos ao calendário, tá? Até o dia 7 de fevereiro, habilitação para os aprovados no vestibular da UFPA 2019, que já vão cursar agora o primeiro semestre, tá certo? Então vamos ficar atento aí, porque depois de aprovar, depois do processo, depois da parte mais difícil, essa é mais fácil, né? Essa é bem facinha. Deixa eu ver quem está conversando aqui com a gente. O Denis Van Souza está mandando boa tarde para toda a família Chegou 230. Posso esquecer de falar para vocês. Vamos conversar, mas também vamos compartilhar. Não esquece de compartilhar não a live do Xingu 230 com os amigos e com a família para todo mundo assistir juntinho aqui com a gente, tá certo? Deixa eu ver quem está aqui. O Denis Van Souza está mandando boa tarde para a gente. A Luegida Maiara. Luegida mesmo. Está mandando boa tarde para a gente. Obrigada pela participação, minha querida. Boa tarde para você também. A Catiúcia Silva de Souza, minha amiga lá do bairro Bela Vista, do Mercadinho Pará, está dizendo o seguinte: manda um alô para os meus familiares que moram no Água Azul. Vou mandar um alô especial, um beijo carinhoso para toda a sua família que mora lá no Água Azul. Um abraço para você também, minha linda. Obrigada pela participação e para todo mundo que está assistindo aí juntinho com você os Xingu 230 de hoje. Quem está aqui também? Olha só, meu querido Johnny Lucas, do blog do Johnny Notícias, lá de Itaituba. Pensa no cara que não dorme, ligadinho em tudo que acontece ali na região oeste do Pará. Sabe de tudo e tá ligadinho aqui assistindo o Xingu 230. Parceiro, manda material pra gente.
Liga, Karina, tem um material muito bacana, quer? Manda agora, ele manda. Gente muito boa. Obrigada pela participação, viu, Johnny? Abraço pra você, meu querido. E, gente, ontem saiu a confirmação. Ministério da Justiça autorizou o envio de homens da Força Nacional para o estado do Pará. O pedido vem sendo feito pelo novo governador, pelo governador do estado do Pará, Helder Barbalho, desde o início do ano. Desde o início do seu mandato, assim que ele assumiu o cargo, ele já fez a solicitação ao governo federal de homens da Força Nacional para o reforço na segurança do estado. Pra vocês terem uma ideia, ontem, mais um policial militar foi assassinado no estado do Pará. Mais um. Desde o início do ano, já são 9 policiais militares mortos no estado. Isso a gente não está contabilizando as outras mortes, os outros homicídios, os outros crimes se multiplicam de uma forma absurda. Assaltos a agências bancárias no interior do estado. 4 desde o início do ano. 4 desde o início do ano. A violência não para de crescer no estado. O governo pediu apoio em Brasília e ontem o ministro da Justiça autorizou o envio, já agora no mês de março, de 200 homens da Força Nacional. O governador Helder Barbalho esteve em Brasília, participou junto a outros governadores e secretários de Segurança Pública de uma reunião para tratar exatamente sobre o tema segurança. Ele falou sobre a reunião, destacou a dificuldade de enfrentar a criminalidade e desafios que estão por vir. Acompanhe. Iniciamos o dia com o ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça, debatendo o anteprojeto a ser encaminhado para o Congresso Nacional da lei anticrime, para reforçar e efetivamente fazer com que a legislação brasileira possa ser enérgica e dura para quem cometer crime no nosso país. Além disto, também tive a oportunidade de debater com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a Corporação Andina de Fomento a respeito de empréstimos para o estado do Pará. Empréstimos na área da educação, como também em obras para os municípios paraenses, para que possamos ter capacidade de investimento para fazer frente à expectativa da nossa população. Aqui no Supremo, tratando com o presidente Dias Toffoli sobre a taxa hídrica. Taxa esta criada na gestão passada e que foi declarada inconstitucional por abusividade pelo Supremo Tribunal Federal. E vim sinalizar de que nós desejamos dialogar com as partes envolvidas para buscar um equilíbrio, para que não haja abusividade, mas que seja mantida esta cobrança importante para a arrecadação do nosso Estado. Seguirei agora para o Ministério da Educação para tratar também de investimentos para obras, para benefícios que fortaleçam a educação básica, ensino fundamental, ensino infantil, ensino superior e, acima de tudo, também o ensino médio, para que possamos preparar a nossa juventude para um futuro melhor. Pois é, e aí ontem, durante essa reunião, ele recebeu a notícia do ministro da Justiça, estava autorizado o envio de homens da Força Nacional para ajudar no combate à criminalidade do Estado. Durante essa reunião, o ministro da Justiça, o ministro Sérgio Moro, apresentou o pacote que ele produziu, o projeto que ele vai apresentar no Congresso, vai ser levado à votação, obviamente, ele intitulou de pacote anticrime. Torna crimes violentos, as penas para crimes violentos bem mais rigorosas, né? Amplia, por exemplo, o prazo para que preso, principalmente o preso que tenha cometido um crime hediondo, ele consiga a progressão da pena. Hoje, cumprindo 1/5 da pena, ele consegue a progressão para o regime semiaberto, por exemplo, e através do pacote anticrime, eles querem ampliar esse prazo para 2/5. Após cumprir 2/5 da pena, o preso pode solicitar a progressão de pena. Também torna o crime de caixa 2 hediondo. Também prevê, por exemplo, a declaração de culpabilidade de uma pessoa investigada, né? A pessoa se assumir que cometeu o crime, transforma a declaração de culpabilidade como um benefício para a redução de pena, por exemplo. É uma prática muito utilizada nos Estados Unidos, em que uma pessoa, durante um inquérito que está sendo investigada, acusada de ter cometido algum crime, se ela assumir que cometeu, ela consegue benefício para reduzir essa pena. O pacote foi apresentado durante essa reunião aos governadores
a alguns governadores, havia apenas 12 governadores nessa reunião e secretários de Segurança Pública. O governador Helder Barbalho, inclusive, considerou o pacote anticrime positivo, né? Declarou apoio ao projeto apresentado pelo ministro da Justiça e recebeu a boa notícia, ele considerou como uma boa notícia esse reforço no combate à criminalidade aqui no estado. Então é isso. A partir de março, os homens da Força Nacional chegando até Belém, onde os índices de criminalidade estão altíssimos, preocupantes. Acabamos de falar aqui, 9 policiais militares mortos no estado desde o início do ano, 4 ataques a agências bancárias desde o início do ano. Não está fácil a situação, não está fácil a situação para os agentes de segurança pública aqui no estado do Pará, nem para a sociedade, né? Que é a principal vítima, com certeza. Certo? Quem está aqui juntinho com a gente é o Leidivan Nunes, que está lá de Brasil Novo, está na escuta, mandando um alô para todo mundo. Boa tarde para você também, meu querido. Obrigada pela participação. E vamos falar de notícia boa? Vamos. A ANEEL voltou a falar sobre a tarifa branca. Os consumidores querem saber o que é isso, as pessoas querem entender. Para vocês terem uma ideia, esse tema é tão novo que aqui na região, apenas duas pessoas aqui na região, apresentaram interesse em aderir à bandeira branca. Tão nova e de tão complexa que ela é. A bandeira branca é uma possibilidade de reduzir em até 20% a conta de energia. Mas para isso é preciso que o consumidor, né, morador, proprietário da casa, família toda, siga uma rotina rigorosa, cumpra os horários de consumo de energia, respeitando os horários pico, os horários de não. Caso contrário, ao invés de reduzir a conta, podem aumentar ainda mais. Já é caro. Acompanhe. Você sabia que pode optar por uma tarifação fixa, onde a sua conta de energia pode reduzir quase 50% e ficar bem mais barata? É verdade. Essa opção existe e se chama Bandeira Branca e foi implementada pela ANEEL em 2018, pensada para incentivar os consumidores brasileiros a mudar a sua forma de consumir energia elétrica, levando as pessoas a ligarem os seus eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos fora do horário de pico no país, que vai das 18 até às 22 horas. A medida ainda não pegou no país. Uma das possibilidades é a falta de informações sobre o processo e sua adesão. Esse consumidor, quando ele adere à tarifa branca, ele vai ter 3 horários de consumo: o ponta, o fora ponta e o intermediário. Mas o que são esses horários? A ANEEL estipula que 3 horas do dia são as horas de maior consumo de todas as instalações dentro do país, que é o que é chamado horário ponta. Dentro do Pará, esse horário ele compreende de 6h30 da tarde até 9h30 da noite. A partir desse horário, você tem o horário fora ponta. Mas na bandeira branca, você vai ter também um intermediário. O que é o intermediário? 1 hora antes e 1 hora depois do horário ponta. Ou seja, de 5h30 até 10h30 da noite. Esse horário é o horário crítico de consumo. Ou seja, esse consumidor que aderir para a bandeira branca, ele tem que evitar o consumo dentro desse horário. Porque se ele consumir ali naquela faixa, o custo de energia dele vai ser maior do que ele paga habitualmente. Entretanto, se ele tiver na bandeira branca, o horário dele fora ponta, que são os horários fora de 5h30 até 10h30 da noite, ele vai ter um desconto de até 20% na tarifa. A tarifa branca obriga os consumidores a manter uma rotina controlada e qualquer alteração no relógio significa na suspensão do plano. Então, é importantíssimo que ele consiga identificar esse hábito de consumo, consiga identificar os horários que ele vai estar restringindo o consumo dentro da casa, para saber se vai ser válido ou não essa migração para a bandeira branca. Caso ele solicite, ele pode vir na distribuidora, solicitar a migração. Nós temos 30 dias para adequar o padrão dele, o medidor dele. Esse medidor ele vai medir de acordo com horárias, ou seja, de 1 em 1 hora ele vai ser medido, para que ele consiga identificar o tempo que ele consumiu do fora ponta, o tempo que ele consumiu no ponta e o tempo que ele consumiu no intermediário. Por ser uma forma de redução da tarifa de energia elétrica, a bandeira branca não se aplica aos consumidores de baixa renda, àqueles que são beneficiários de descontos previstos em lei e para a tarifa de iluminação pública.
A partir de 1º de janeiro de 2018, todas as concessionárias de energia elétrica no país deverão atender aos pedidos de adesão à nova bandeira para as novas ligações e consumidores com média mensal superior a 500 kWh. Em 2019, serão as unidades com média superior a 250 kW/mês e em 2020, para os consumidores de baixa tensão, qualquer que seja o consumo. Viram aí como é complicado? É complexo. Então, se você tem interesse de aderir à bandeira branca, procure a concessionária e peça informações sobre esse processo. Como fazer isso, quais são os horários de pico, tá? Para você saber exatamente se você e a sua família se enquadra nesse perfil. Porque caso contrário, a gente precisa alertar, né? E a própria ANEEL alerta. Caso contrário, se você migra para a bandeira branca, você consome energia no horário de pico, né? Vai ficar mais caro do que você já pagava. Então, o ideal é buscar orientação. Reduz a conta? Reduz muito. Reduz muito. Se você se enquadra no perfil, a oportunidade de mudar não pode ser perdida. Agora, se você não se enquadra no perfil, se você não tem como se enquadrar nesse perfil, o ideal é continuar como está e tentar reduzir de outras formas. Uma dica, por exemplo, nós estamos produzindo um material bem bacana, seguidores aqui do Instituto 30, sobre um projeto que é mantido, inclusive, pela empresa concessionária de energia elétrica no Pará, que chama Ecocelpa. Vou só dizer para vocês uma coisa bacana. Existem clientes aqui em Altamira que já conseguiram zerar o valor da conta de energia só com lixo reciclável. Clientes aqui em Altamira, gente que consome energia, como nós, já conseguiram zerar a conta de energia. Zerar. Sabe quando chega a tarifa? Fica lá 0,00, você não tem que pagar nada. Só com lixo reciclável. A gente vai contar como é que eles fizeram. Aguarda, que a matéria está saindo do forno. Enquanto isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo, mas não sai daí não, que na volta a gente tem papo de lei falando sobre privacidade. Quando você é abordado por um policial militar e ele pede seu telefone, você dá para ele. Ele pode acessar tudo que ele achar que deve? Será que ele pode? Será que ele não pode? É o que a gente vai tratar hoje no Papo de Lei, no nosso quadro Papo de Lei. Vamos também falar sobre biometria. Os altamirenses, os eleitores altamirenses não estão comparecendo ao cartório eleitoral e a Justiça Eleitoral está preocupada, porque a biometria em Altamira é obrigatória e as pessoas precisam comparecer. Sai daí não que já eu volto e compartilha a live. A Norte Energia, responsável pela implantação e operação da usina hidrelétrica Belo Monte, informa que, com relação às populações indígenas da área de abrangência do empreendimento, nenhuma terra indígena foi alagada, nenhuma aldeia foi deslocada. Desde 2011, desenvolve ações que atendem 4 mil indígenas em 5 milhões de hectares, onde a empresa já construiu 8 unidades de proteção territorial. Um centro de monitoramento remoto de terras indígenas foi implantado para a FUNAI e hoje atende todo o território nacional. A empresa também foi responsável pela construção da nova sede da FUNAI em Altamira. A empresa investe ainda no apoio às atividades produtivas e de geração de renda, que englobam assistência técnica, infraestrutura e equipamentos às comunidades indígenas. Além disso, foram construídas moradias, escolas, unidades de saúde e sistemas de abastecimento de água nas aldeias. Para saber mais, acesse norteenergiasa.com.br. Norte Energia, usina hidrelétrica Belo Monte. Já parou para pensar que você pode estar criando Aedes aí na sua casa? Não? Então faça o teste. A calha está limpa? Os vasos de planta estão protegidos com areia? No quintal, latas, tampinhas, pneus e garrafas estão acomodados em locais secos e prontos para serem descartados? A caixa d'água está fechada e limpa? Ah, se a resposta foi sim para tudo, então você está de parabéns. E se o seu vizinho não fez a mesma coisa, não perca tempo. Avise a Vigilância Sanitária e garanta que na sua rua e no seu bairro o Aedes não entre. Todos contra a dengue, uma campanha do Xingu 230. Temos uma novidade para você. 50% de desconto na instalação de qualquer plano da Topnet. Mensalidades a partir de R$ 149,90 com planos de 20 a 70 mega. Para você navegar na internet, curtir jogos online, fazer chamadas de vídeos e assistir filmes e séries sem perder a conexão. Ligue e assine 0800 025 2500.
Olha a gente aqui de volta, 13 horas e 3 minutos, 13 e 3 aqui no Pará. O pessoal que está seguindo a gente, por exemplo, o Antônio Menezes, que está lá em Buriticupu, tá no Maranhão, tá? Horário diferente, né? 14 e 3, mas aqui 13 e 3. A gente continua. Deixa eu falar com o Antônio aqui. Antônio Menezes está mandando um boa tarde para toda a família Xingu 230 e está dizendo que ele é de Buriticupu. São duas frutas muito legal, Buriticupu. Eu acho lindo o nome dessa cidade. Lá no Maranhão, ele está pedindo para mandar um alô para todo mundo. Eu vou mandar um abraço especial para todo mundo lá de Buriticupu, no Maranhão. Tá curtindo aqui o Xingu 230. Obrigada pela participação, viu, Antônio? O Fred Pinheiro tá por aqui, tá ligadinho aqui, juntinho com a gente no Jardim Independente 1. Obrigada pela participação, Fred. Abraço para todo mundo aí do Jardim Independente 1. Ligadinhos aqui no Xingu 230. E olha esse recado. Eleitor atamirense. Biometria, que é o cadastro da impressão digital para o voto eletrônico, agora é obrigatória para os altamirenses, os eleitores altamirenses. Cartório Eleitoral e o TRE estão convocando os eleitores para fazer o cadastro biométrico. Não estão indo. É preciso fazer, gente. Agora é obrigatório, não tem jeito. Recepção lotada das 8 às 16 horas e de segunda a sexta-feira. É assim a rotina dos eleitores altamirenses que precisam cadastrar a biometria para poder votar nas próximas eleições. Depois das últimas iniciativas da nossa parte em chamar a população, eles começaram a atender o nosso chamado, estão vindo, estão sendo atendidos calmamente, as filas ainda estão bem tranquilas, então a ideia é essa mesmo, que a gente dilua esses 35 mil eleitores que ainda faltam durante esse período, até 31 de maio, que eles venham e a gente possa ter um atendimento tranquilo, que as pessoas possam vir, ficar sentadas, serem atendidas tranquilamente. Segundo a Justiça Eleitoral, 47% dos eleitores já compareceram ao cartório em Altamira para fazer o cadastro biométrico, até agora. E como o prazo se estende até o dia 31 de maio, a tendência é que o número de atendimentos aumente. Já enfrentamos alguns casos aqui, o título, caso a pessoa não compareça até 31 de maio para a biometria, o título dela será cancelado e como os sistemas estão interligados, consequentemente o CPF dela é bloqueado e o que acarreta vários problemas para ela, entre eles deixar de receber o Bolsa Família, deixar de receber benefícios do INSS, deixar de mexer em conta bancária, entre outras coisas. Em 2019, várias alterações prometem melhorar o processo eleitoral na cidade e minimizar as filas nas sessões. Entre elas, a criação de novos locais de votação e o remanejamento de sessões já existentes. A intenção é que a população seja beneficiada, as que foram transferidas para as RUCs, e também com o intuito de desafogar algumas sessões eleitorais, alguns colégios eleitorais que nós possuímos aqui na região central de Altamira. Então, a intenção com essa criação, além de facilitar a vida dos eleitores que moram nessas RUCs, para não terem que se deslocar para o centro da cidade, é desafogar esses colégios. Então, a gente acredita que realmente cerca de pelo menos 1.000 eleitores estarão se distribuindo nessas RUCs, entre outras RUCs que a gente está com pretensão de criar. Com relação aos eleitores do distrito de Castelo de Sonhos, o cartório eleitoral em Altamira informa que até o mês de fevereiro será concluída a instalação do posto online, juntamente com o envio de equipes e de equipamentos pelo Tribunal Regional Eleitoral lá no distrito, para que os eleitores, os cerca de 5.000, possam fazer o cadastramento da sua biometria, juntamente com os eleitores do distrito de Cachoeira da Serra. O cadastramento biométrico pode ser feito das 8 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. É preciso estar munido de documento com foto, comprovante de residência e o antigo título. Aí, todos os detalhes. E ontem, inclusive, a assessoria de comunicação do TRE Pará pediu que a gente voltasse a chamar a atenção dos eleitores aqui em Altamira com relação à biometria, a importância de se fazer o cadastro biométrico. Então, mais tarde vai estar disponível só essa matéria na nossa página para que todo mundo veja os detalhes com mais atenção e todo mundo vá ao cartório eleitoral de Altamira fazer a biometria. Não pode esquecer, eu vou lembrar de novo. Na eleição passada, o ano passado, 2018, né, cerca de 5.000 eleitores. Algo em torno de 2.500 de Vitória do Xingu e de 2.000 e pouco de Brasil Novo perderam o título, tiveram o título cancelado, porque o ano passado começou a biometria para esses dois municípios, que compõem aqui a 18ª zona eleitoral, junto com Altamira. Mas, apenas para a Vitória do Xingu e Brasil Novo, o ano passado é que era obrigatória a biometria.
Cerca de 5 mil eleitores desses 2 municípios não fizeram e perderam. Perderam o título. E é importante que as pessoas saibam que quando o título é cancelado, você começa a ter problemas com o seu CPF. E aí imagina se você passa no vestibular e você está com o título cancelado, o teu CPF está bloqueado. Vai fazer a matrícula na universidade. Já pensou o desespero? É muito complicado, gente. Problema com o CPF é muito complicado. Então, é obrigatória, tem que fazer. Vão logo. Vai até o dia 31 de maio, mas tem os eleitores dos municípios de vão começar a correr para vir fazer a biometria e resgatar os seus títulos, então já sabe. O cartório vai ficar pequenininho, vai ficar apertado, vai ficar quente, aí vão ligar, né? Ligar, Xingu, vem aqui, que tá muito ruim o serviço no cartório. Mas a gente não tá dizendo que é para ir logo, vão logo enquanto é tempo. Aproveitar que tá inverno, tá chovendo, tá tudo fresquinho. Depois já viu a agonia. Com relação ao Castelo de Sonas e Cachoeira da Serra, até o final desse mês de fevereiro, fica pronto o posto online lá, e aí os eleitores, cerca de 5 mil ali das duas localidades, vão poder fazer o seu cadastro biométrico sem precisar correr aqui para o município de Altamira, que a gente sabe que a distância é absurda. Então, é só ter paciência que até o final do mês, lá o posto online, né, o posto online montado pelo Tribunal Regional Eleitoral em Castelo de Sonas, fica pronto, os equipamentos vão chegar, o pessoal, a equipe que vai trabalhar para fazer o cadastramento dos eleitores de Castelo de Sonas e Cachoeira da Serra vão estar lá, e aí, para a tranquilidade dos eleitores, vão poder fazer a biometria por lá. Tá certo? Todo mundo pegou direitinho, então a gente vai postar na página daqui a pouco para todo mundo ficar ciente do que está rolando, qual é o prazo, o que precisa levar, tudo direitinho. Tá bom? Olha quem chegou aqui, minha querida Kátia Souza Rodrigues, direto da cidade das Mangueiras, que a gente ama. Ela está dizendo o seguinte: boa tarde, amiga. Hoje eu me atrasei porque fui comprar meu almoço. Opa, vamos almoçar o quê? Conta aí pra gente. O que a gente tem de almoço hoje, hein, dona Kátia? A Rosana Souto está por aqui, está mandando um boa tarde. Sempre estamos ligados em seu programa aqui em Vitória do Xingu. Fico muito feliz, minha querida. Muito obrigada pela participação. Abraço para você, para sua família e para todo o pessoal aí de Vitória do Xingu. Tá certo? E agora a gente vai falar sobre uma ocupação de um terreno privado que aconteceu no município de Tucuruí. Um grupo de sem-teto invadiu esse terreno e está maior confusão. Acompanhe. De acordo com um dos líderes, a ocupação da área se deu em virtude da falta de uma casa para morar e de o terreno estar abandonado há muito tempo. A gente ocupou aqui porque muitas famílias que estão aqui, 23 famílias a gente ocupou aqui, porque não tem moradia, mora de favor, mora de aluguel e tem mais de 30 anos esse terreno aqui que está desocupado. O mato toma de conta, virou até... O pessoal fala que virou até cemitério de cachorro, entendeu? Porque já o cachorro morto aí, lixo, aí as pessoas passam aqui, rota de fuga, entendeu? Já acharam muitas motos aí dentro e ninguém faz nada. Aí de todo tempo eles vêm tiro e ninguém faz nada, não mura, não limpa, tá entendendo? Certo que isso é obrigação dele, ninguém pode se incomodar, mas a gente está vendo que a gente precisa. Tá entendendo? É por isso que a gente está aqui. E a gente pede o apoio dos vereadores, entendeu? Das autoridades que nos apoiem, porque eles não tinham documento. Chegaram aqui querendo tirar no gogó a gente daqui, entendeu? Chegaram aqui falando que era dono, já apareceu mais de 5 donos aqui, Paco. Tá entendendo? E o que acontece? Acontece que é o seguinte, eles mandaram medir ontem aqui, ele não sabia, o proprietário daqui que se diz ser dono, não sabia nem a metragem que tinha aqui do terreno, e aí mandaram medir ontem. Mandaram medir, aí ele chegou com um documento que fizeram ontem o documento, sendo que se ele tivesse o documento aqui em mãos, já fazia muito tempo, né? Esse papel aqui, tá novinho o papel em folha aqui, entendeu? Ainda citaram primeiro o nome do Coronel Barata aqui, dizendo que ele era o dono, tá entendendo? Aí depois veio outros segundos donos, terceiros, quarto, enfim. Aí, quem foi que veio aqui com vocês ontem? Veio um mensageiro dele aqui que estava tirando foto, a gente conversou com ele. Mas dele quem? Do Hernandes, é o nome do doutor, Hernandes, da Odontos, dizendo que ele veio aqui, mandato dele. Como vocês estão vendo aqui, ó, depois que tá limpo, aí eles querem tirar a gente. Por que eles não chegam e tiram logo no primeiro dia? Entendeu? Vocês estão aqui há quanto tempo? Já vão fazer 8 dias hoje, entendeu? Aí ele queria comprar nós, tipo pagar o nosso serviço para nós desocupar a área, sendo que quando eles saíram daqui, saíram sorrindo da nossa cara, entendeu? Aí olha aqui, ó, mulher grávida, mulher de bebê novo, ninguém tem moradia própria, entendeu? E aqui é rua, eles querem passar um muro aqui, fechar aqui, ó. E o que vocês querem para desocupar a área, então?
Não, a gente gostaria de ficar, né? Ou para fazer nossa casa e morar dentro. Bom, o que a gente não pode deixar de falar é que o direito à propriedade ele precisa ser respeitado. Né? A Constituição é bem clara. A propriedade precisa ser respeitada. Se tem dono, tem dono. Agora, o Código de Postura do município, a legislação municipal também precisa ser respeitada. Esse problema aqui em Altamira ele é corriqueiro. Terrenos baldios, tem proprietários, mas que não cercam, que não limpam, e aí essas áreas ficam servindo para mato, depósito de lixo, para criar mosquito, né? Contaminar as pessoas, para esconder objeto roubado, principalmente veículos, é só para o que não presta. A propriedade privada tem que ser respeitada? Tem, mas a legislação também tem que ter. De acordo com um dos líderes... A legislação também. O direito das pessoas, a segurança das pessoas também. Quem é vizinho de um terreno baldio sabe a angústia que é morar do lado de um terreno baldio. Só mato e confusão, porque é só o que acontece com quem é vizinho de terreno baldio. É só mato e confusão. Aí um monte de gente sem casa, chateada, desesperada, acaba tomando uma medida o quê? Extrema. Qual é? Ocupar o terreno que está lá, sem nenhuma serventia. Só para mato. Já vimos casos aqui em Altamira de terrenos que estavam desse jeito que está aí, desse jeitinho que vocês estão vendo nas imagens, abandonado há 10, 15 anos. Aí, só servia para depósito de lixo. Aí, um grupo de sem-teto chega, ocupa, limpa, aí aparece o dono. Aí, no instante aparece dinheiro para cercar, no instante aparece dinheiro para colocar a placa dizendo que é privado, limpa tudo, pronto. Rapidinho. Por quê? Porque o Código de Postura do município não é cumprido, não é respeitado. Não é respeitado. A legislação é bem clara. Não está utilizando como deveria, função social, tem que ser desapropriado e destinado para habitação populacional. Pode virar uma praça. Não está servindo para nada, está só dando dor de cabeça. Tem que deixar claro, a gente precisa deixar claro. A propriedade privada ela precisa ser respeitada. O direito das pessoas terem casa também. O direito de quem é vizinho de um terreno baldio também tem que ser respeitado, porque não vive em paz uma pessoa que é vizinha de um terreno baldio. Né? A legislação do município precisa ser respeitada e precisa ser colocada em prática também. É preciso que os gestores também coloquem em prática. Né? Porque, às vezes, muitos gestores com medo de perder voto, de arrumar confusão, eles simplesmente não cobram o que está lá no Código de Postura. E aí, o que acontece? Dores de cabeça, uma após a outra. Centenas de milhares de casos, dengue, zika, chikungunya poderiam ser evitadas se não existissem terrenos baldios. Centenas de milhares. Para começo de conversa. Então, problema sério que está aí. A gente vai ter que mais o pepino, né? Fazer o quê? Agradecer o pessoal da TV Floresta que mandou material pra gente. Quem chegou aqui foi a Adriana Brito, que está mandando um oi e um boa tarde pra gente. Boa tarde para você também, minha linda. Obrigada pela participação. E agora a gente tem quadro aqui no Xingu 230. Vamos de Papo de Lei, que hoje vai ser apresentado pelo nosso querido Bruno Salviano. Ele vai falar sobre o uso de celulares por policiais. Você é abordado ou vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência, por exemplo, e aí o policial pega o seu celular. Ele pode acessar? Pode abrir suas mensagens, ler o que ele quiser? Será? Uma dúvida, né? A gente vai responder agora no Papo de Lei. Acompanhe aí. Seja bem-vindo, estamos começando mais um Papo de Lei e essa semana temos um convidado especial, Bruno Salviano, advogado e professor universitário. Qual o aspecto que nós vamos abordar hoje? Olá, Dirlan. Obrigado primeiramente pelo convite em participar, é um prazer, porque é algo em que nós temos a oportunidade de difundir o conhecimento. Pois bem, esse tema ele envolve o estudo da privacidade, né? Quando nós pensamos no acesso pela autoridade policial ao aparelho celular, qual é a relação do telefone celular com a privacidade? Isso é interessante os ouvintes saberem. Então, o tema que nós estamos abordando aqui é o acesso ao celular pela autoridade policial. Como o advogado Bruno aqui abordou, então hoje a gente vê o celular como uma ferramenta pessoal que contém informação
fundamentais. Então, esse aspecto da privacidade, até onde o policial tem o seu direito e o indivíduo como cidadão. Então, qual seria a delimitação entre esses dois direitos? Entre a segurança pública e o direito à privacidade, Bruno? Essa é uma pergunta interessante. A resposta dela vai envolver o conhecimento da legislação. Se nós observarmos o Código de Processo Penal, ele traz limites da atuação do policial, aquilo que é possível também a ele nesse sentido. O artigo 6º, especificamente, ele permite que a autoridade policial, se o indivíduo estiver envolvido em um fato criminoso, é possível a apreensão. Mas a apreensão não significa uma perícia direta no aparelho. Por quê? Justamente por ser um instrumento em que há o resguardo de privacidade, nós entendemos que para que o policial ele acesse ao conteúdo, é preciso que tenha uma autorização judicial. Portanto, a reserva de jurisdição para ser possível o acesso. Por que isso? Porque ali tem direitos personalíssimos. A apreensão não significa perícia, não significa ter diretamente o acesso ao conteúdo. Uma outra questão que é interessante sobre esse tema é que, por exemplo, um cidadão andando pelas ruas e se for abordado por um policial, será que esse policial, do nada, se não tiver um motivo, e ele fala, eu quero ver o seu celular, como é que você vai agir numa situação dessa, um cidadão? E nós devemos mostrar, muitas pessoas vão respeitar, porque é uma autoridade pública, ainda que não entenda, é estranho, mas podem acabar apresentando o seu aparelho. Mas, se você souber que tem o direito à privacidade, que esse telefone ele tem aspectos personalíssimos e são resguardados pelo direito, se não tiver nenhum motivo para que isso aconteça, você não deve mostrar o aparelho e deve reclamar, falar do seu direito à privacidade, e isso serve para te proteger, né? Se houver a insistência, é possível relatar, descobrir quem é essa pessoa, fazer um boletim de ocorrência e buscar outros procedimentos judiciais cabíveis, porque é uma situação que, a nosso ver, é autoritária, se não tiver nenhum motivo para que isso aconteça, ok? Então, desde já, muito obrigado, Bruno Salviano, tá? Bruno é advogado e professor universitário. Se inscreva no canal. Viram aí que bacana? Agradecer ao meu querido Dirlan Oliveira, que hoje apresentou o nosso quadro Papo de Lei, essa parceria dele, do Dirlan Oliveira, com o André Lima, né? Parceiraço aqui do Chico 230. Agradecer ao professor Bruno Salviano, que esclareceu essa dúvida. Uma dúvida de muita gente. Você vai fazer um boletim de ocorrência, aí a autoridade policial pega o seu telefone, e aí ela pode abrir suas fotos, ela pode olhar tudo. Uma dúvida que todo mundo tinha. Muito bacana esse esclarecimento, extremamente importante. Olha quem está aqui com a gente, o Sávio Nascimento Mota, está mandando um abraço para todos do Xingu 230. Para você também, meu querido, obrigada pela participação. O Francisco Balieiro está mandando um abraço e desejando boa tarde para toda a família Xingu 230. E a gente deseja boa tarde para todo mundo também, porque a nossa edição de hoje fica por aqui. Agradeço a todos que nos acompanharam, ficaram aqui juntinho com a gente, participaram, interagiram, compartilharam a live e só deixando o recado que ninguém pode esquecer. Não sabe de encontrar o Xingu 230? Não tem problema. Vai lá no Google e digita @Xingu 230 que eles acham a gente. Nós estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Tá certo? Abraço para todo mundo e até amanhã.